Você veio, que bom que você está aqui. Eu não contei nada das minhas experiências aqui, da minha história de vida para vocês. E alguns me perguntam algumas coisas, acham que eu nasci num berço de ouro, né? Nasci numa vida tranquila, numa coisa maravilhosa, já nasci de terno e gravata. Quando alguns me veem sem terno, eu falo, mas é você mesmo? Você sou, mas eu não nasci de terno, eu nasci normal. É porque sem terno fica diferente, a gente troca de agora é você, então tá bom. Mas eu queria hoje, na mensagem, contar para vocês um pouco de como Deus fez a transformação na minha vida. Quando a gente conta dos outros, é uma coisa. Você tem que pedir permissão. Agora, quando você conta de você mesmo, você não precisa pedir permissão para ninguém. Se alguém reclamar, vai reclamar para quem, né? Você falei de mim. Como é que é o teu nome, amiga? Lá no cantinho, lá na ponta, eu esqueci. Betty. É essa mesmo que você falou? Betty. A Betty me encontrou no sábado à noite me agradecendo. Porque eu fiz um grande bem para a vida dela, eu não sabia que eu tinha feito isso. Com a minha experiência, eu contei a minha história e ela entendeu e levou à risca. Que é uma campanha que eu lancei no Brasil. Você consegue falar daí, não? O nome da campanha que eu criei no Brasil, né? Adote um feio. Essa é a campanha que eu criei no Brasil. Se toda mulher quer ser feliz no casamento, ela tem que casar com um homem feio. Olhe para você ver, se a mulher casou com um homem feio, ela dorme tranquila. O marido sai para trabalhar, ela nem se preocupa. Ele demora para chegar em casa, ela não se preocupa. Porque ela sabe que é dela mesma e está tranquilo, ninguém vai querer. E eu lancei uma campanha no Brasil, sobre essa campanha, Adote um Feio. Tem um ditado popular no Brasil que diz assim: quem ama o feio, bonito lhe parece. Então, é seu. E eu fiz algumas dicas de por que toda mulher tem que casar com homem feio. Eu vou dar algumas só aqui, não é o tema, mas é que eu olhei para ela ali e ela levou e deu certo, né? Vai casar agora aí, né? Ela disse assim: encontrei o meu feio aqui, mas ô glória! Eu disse o seguinte: toda mulher deve casar com homem feio. Por quê? Primeiro, para ela não perder as amigas. Porque se ela namora um homem bonito, qualquer amiga que chega perto, ela fala: tá de olho em quem? Meu namorado? Então ela exclui. Segundo, se a mulher namora com um homem bonito, ela fica muito preocupada. Se ela casa com um homem bonito, ela tem que levantar mais cedo, se arrumar para esperar ele levantar. Imagina a mulher que casou com Brad Pitt. Ela levanta cedo, tem que se ajeitar toda para poder. Ele acorda de qualquer jeito. O David Beckham, ele já acorda ajeitado, o cabelo não mexe. E eu disse o seguinte: outra coisa, se casar com um homem feio, ele vai sempre ser grato a você pela misericórdia que fez na vida dele. Ele sempre vai te tratar bem por isso. E aí eu terminei com uma brincadeira, né? Dentre tantas outras, eu falei assim: por isso a minha esposa casou comigo, eu fui adotado por ela. E eu falo com ela todos os dias assim: Vanessa, me trata bem. Trata bem, porque mais vale um feio na mão do que dois bonitos se beijando. Então, cuida de mim, que vai dar tudo certo. Mas essa campanha tem dado certo. No Brasil, tem alguns que me escrevem assim: ó, encontrei o meu feio. Então, casa logo, que é sucesso garantido. O texto de hoje, Colossenses capítulo 3. Eu vou contar para vocês algumas coisas que talvez vocês não saibam. Eu tive a honra, Deus me deu o privilégio de escrever um livro e contar algumas histórias que aconteceram comigo. O título do livro é Vale a Pena Esperar, que
que foi o mesmo título do CD do Arautos do Rei, que foi lançado em 2008, o DVD em 2009, onde eles quase me mataram do coração, fizeram uma surpresa para mim, trouxeram toda a minha família, não sei quantos assistiram a esse DVD, o vídeo e tal. Eu não sabia de nada, a minha esposa, a minha filha sabiam de tudo. O título da operação secreta era Operação Pão de Queijo. Eles se fecharam e armaram tudo para me pegar de surpresa. Aí naquele dia, eu acho que se eu não morrer aquele dia, eu vou estar vivo até a volta do Senhor, porque aquele dia foi complicado para mim. Mas eu escrevi algumas histórias, eu queria contar algumas delas para vocês hoje. Vocês terem noção de como Deus faz, o que Deus faz na vida de alguém, como Ele transforma, como Ele capacita. Quem é esse Deus? Colossenses capítulo 3. Verso 12. Colossenses capítulo 3. No Novo Testamento, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Alguém pode sentar ali e ajudar? Ajuda, pastor. Obrigado. Nesse livro, eu vou ler para vocês em duas versões. Eu vou ler na versão normal e vou ler na versão da Bíblia Mensagem, ok? Eu vou ler Colossenses capítulo 3, verso 12 em diante. A versão da Bíblia Mensagem, da versão normal que vocês têm, a partir do verso 12 fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Amém. Eu vou ler agora na versão da Bíblia Mensagem. Eu gosto muito dessa tradução. É muito mais claro. E diz assim: portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês: compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. E estejam sempre vestidos com ela. Amém? Eu gosto dessa mensagem e dessa versão porque ela é mais clara. Eu li esse texto para contar para vocês um pedacinho. Quando eu estou dando palestra para jovens ou numa escola, eu conto para eles que eu nasci com uma doença rara, para que eles entendam o que eu passei, entendam. Hoje todo mundo chama isso de bullying, né, e tal, e naquele tempo não tinha isso, né, tinha esse negócio. Mas se eu soubesse o que era, eu acho que eu tinha sofrido esse negócio. Se eu soubesse na infância o que era depressão, eu tinha passado por isso também, mas como eu nem sabia, então acho que eu não passei por esse negócio. Mas eu sempre falo hoje, eu sofro de uma doença incurável. Não tem cura. Desde que eu descobri essa doença, tentei tratamento, mas não há. Não existe. E eu aprendi a conviver com esse problema. O nome da síndrome é síndrome do PPF.
É uma síndrome que alguns sofrem, talvez alguns nem saibam, mas eu fui descobrir isso no decorrer do tempo. E essa síndrome é algo que eu preciso me adaptar a ela, e me adaptei e convivo hoje perfeitamente com isso, não me atrapalha em nada mais. A síndrome PPF, que quer dizer preto, pobre e feio. Oh my goodness. Alguns já estão se manifestando por aí. Eu sofro dessa doença desde que eu nasci. Mas eu não sabia conviver com isso. Primeiro porque quando você só vai saber que é feio quando alguém te fala e te trata como tal. Você só sabe que é pobre quando alguém te trata como tal. E eu só fui saber que eu tinha diferença por ser negro porque as pessoas me tratavam diferentes porque eu era negro. E a pobreza foi algo que me incomodou muito. E nós éramos pobres de verdade. Algumas coisas que eu não entendo da pobreza é porque pobre tem geladeira em casa. Na minha casa tinha geladeira, mas não servia para nada. Nunca tinha nada. Na verdade era mais um armário climático. Era algo que refrescava. Não tinha nada. Eu acredito que o verso que deveríamos ter na porta da geladeira de casa era Gênesis capítulo 1, verso 1. Sem forma e vazio. Porque o espírito da pobreza pairava sobre as prateleiras. A gente brincava de eco. Oi, comida, cadê você? Aonde? Era assim que brincava, não tinha nada. Eu, nessa pobreza constante, eu descobri que miolo de pão francês apaga a escrita a lápis. Vocês sabiam disso? Apaga a escrita a lápis. Eu não tinha lápis borracha para levar para a escola. O lápis que eu levava era um toco de lápis que meu pai de carpinteiro que sobrava em casa. E eu pegava e levava isso para a escola para escrever. Nós não tínhamos caderno. O caderno que eu levava para a escola era o mesmo caderno que a minha irmã levava. Ela escrevia do começo até o meio, e eu pegava e virava ao contrário e escrevia do final até o meio, no mesmo caderno, até a gente se encontrar. Quando encontrava, eu falava assim para meu pai: olha, a gente se encontrou, então dá um abraço para tua irmã aí, que está tudo tranquilo. Não, pai, acabou o caderno. E uma coisa que eu preciso entender de vocês, talvez vocês possam me ajudar, minha mente não consegue chegar a um raciocínio. Por que quem tem borracha não erra? Porque quem está na escola, tem todas as coisas, tem borracha, ela fica do lado o ano inteiro bonitinha, a pessoa não usa, ela não erra. E quem não tem, até na hora de escrever o nome, você erra. Eu ia escrever meu nome, errei, eu pedi a borracha emprestada, mas eu comecei a levar para a escola o miolo do pão, do bolso. Só que é o seguinte, quando você sabe que não tem o que comer, você tem o quê? Fome. Eu tinha fome antes de errar. O que eu fazia com o miolo? Comia. Eu comia o miolo do pão e ia pedir a borracha emprestada com a boca cheia, cuspindo na cara de quem tinha. E a menina sentava na minha frente, o nome da moça Amélia, e eu batia no ombro dela, presta borracha, e cuspindo nela. Ela falou assim: além de pobre é porco. Aí aquilo, os anos se passaram. Eu encontrei com a Amélia depois. Em 2010, eu encontro a Amélia num evento da Igreja Adventista, batizada. Aí ela olha para mim assim, e eu falei para ela aquela frase clássica: qual? Empresta borracha. Aí eu estava na frente fazendo louvor, eu falei assim: hoje eu queria pedir perdão para uma pessoa que durante alguns anos eu incomodei e cuspi muito nas costas dela, pedindo borracha emprestada. Mas Deus, pela misericórdia, conseguiu mostrar que aquele menino que desde aquele tempo era da igreja, continua na mesma, e a gente se encontra hoje, se prepara para ir para o céu. Amém.
Mas tem algumas coisas que a gente não consegue entender. Eu não consegui entender porque eu nasci negro. Eu não consegui entender. Eu com 10 anos de idade, eu fui morar numa cidade que só tinha eu, a minha tia, minha avó e minha prima de negro na cidade inteira. Meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Eu ouvi tantos apelidos que vocês não fazem noção do que eu escutei. Me chamavam de tudo. E eu aprendi a entrar por aqui, fazer igual bala perdida. Entra no ouvido e sai pelo outro. Tranquilo, eu já tive que aprender a acostumar. Eu tinha 10 anos de idade. Algumas coisas para mim foram muito precoces. E quando eu descobri que eu sofria dessa doença e eu tinha que conviver com ela a vida inteira, é somente com uma palavra que eu li aqui. Qual é a palavra? Amor. Ontem eu comentei com vocês que eu cheguei na minha igreja e pedi alguém para cantar. Ele falou para mim o quê? Você não tem voz para cantar. Aí depois de alguns anos, eu volto na minha igreja, eu levo o Arautos do Rei na minha igreja, onde eu fui criado, e assim, coração traumatizado. Deus já tinha me curado algum tempo atrás, mas eu olhava assim, Senhor, eu saí daqui, eu fui criado neste lugar. A primeira música que eu cantei foi aqui. Sabe, eu sofri de uma coisa que não sei quantos aqui passaram por isso, mas eu sofri bullying emocional. Eu fui... a palavra não é essa. Eu fui violentado emocionalmente a minha infância inteira. As palavras que eu ouvi em casa eram palavras pesadas e duras e terríveis. Eu convivi com isso a vida toda. Na minha igreja eu não podia participar. Só cantava quem era bonito, então eu já sabia que era feio, eu ficava onde? No canto, eu não tinha roupa para subir para cantar. Era um shortinho curto, um chinelinho com o pé de uma cor, outro de outra, o pregão enfiado por baixo, né? Então aquele esquema, vou lá como? Não pode. Mas se tinha alguma casa para limpar, se tinha alguma laje que tinha que encher de concreto, aí éramos nós que estávamos lá. Mas se tinha alguma festa surpresa, se tinha algum evento, não pode ir. Nós não éramos chamados para ir. E eu fui vivendo com isso. E meu desejo na vida vai ser, um dia eu vou ser alguém. Amém. Eu apanhei demais. O homem mais criativo no mundo para bater em filho foi meu pai. Meu pai era criativo, ele nunca batia no filho 2 vezes da mesma maneira. Ele sempre achava uma maneira nova. Um dia meu pai me deu um tapa no ouvido, que deu sinal de ocupado 3 dias. Foi lá no telefone, foi um tapa. Eu falei, Senhor, para quê? Ele só dizia, você não vai ser ninguém, você nunca vai ser nada, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Era só isso que eu ouvia. Só. E eu escutava. Em mim não. Em mim não. Em mim não. Via meus irmãos descendo a ladeira. Droga, bebida. E eu olhava, eu não quero isso para mim. Eu quero coisas diferentes para mim. E eu só ouvia, você não serve, você não vale, você não presta, você não. Quando eu leio esse texto, eu vou ler de novo na Nova Versão, e diz assim: portanto, já que foram escolhidos por Deus, para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Qual é a roupa que Deus preparou para vocês? Compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem,
Revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês, para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Amém. Quando eu comecei a me ajustar, quando eu comecei a fazer as coisas na vida, comecei a estudar, comecei a despontar em alguma coisa, meu maior desejo era provar para todo mundo que eu era bom. Essa era a minha vontade. Eu fui para o internato e comecei a cantar no internato e despontar, e eu percebi que as pessoas pararam para me ver. Eu falei, então tem alguma coisa que eu faço que as pessoas param para me ver. Só que eu não sabia falar. Eu subia, cantava, tremia igual vara verde, tremia e sentava quietinho, quase morrendo de nervoso, e as coisas foram se ajustando até eu me acostumar com isso. Assim, isso eu posso fazer. Não importa quem eu sou, quem eu trabalho durante a semana, mas quando eu chego e vou cantar, as pessoas param para me ouvir. Isso eu vou prosseguir. Mas eu ainda pensei, vocês ainda vão ouvir falar de mim. Vocês ainda vão saber quem eu sou. O tempo passou. Eu disse para vocês que eu fui passar um fim de semana em Poços de Caldas, fiquei 10 anos. E eu cheguei em Poços de Caldas, eu passei uma das maiores dificuldades que eu passei na minha vida. Solteiro e depois casado. Tirei a minha esposa de casa, tranquila, uma vida boa com os pais, ela foi passar necessidades comigo, ela escolheu isso. Ela foi morar comigo e passamos uma semana comendo pipoca e tomando limonada, que era o que tinha. Eu falava, pega o dinheiro aqui, vai para o teu pai e passa a semana com o teu pai lá, fim de semana com ele lá, come mesmo, enche e volta para casa. Um sozinho consegue ir, mas eu consigo chegar na casa de alguém no almoço, se vira ali, come alguma coisa ali. Agora 2 chegar já dá muito na cara, né? Então um sozinho vai pro teu pai, fica lá, e eu dou um jeito fim de semana aqui. Mas as coisas se ajustaram. Eu sempre conto isso, que eu não precisei pedir emprego até hoje. Amém. É impressionante como Deus conduz as coisas. Quando eu cheguei em Poços de Caldas, me chamaram para trabalhar na Rádio Novo Tempo. Eu nunca tinha entrado numa rádio na vida. Eu saí da rádio, me chamaram para trabalhar numa empresa no interior de São Paulo, saí da empresa, voltei para Poços de Caldas, me chamaram para uma outra rádio, da rádio me chamaram para dar aula no conservatório, do conservatório eu fui chamado para ir dar aula no internato, do internato eu fui chamado para ir para Arautos do Rei, e do Arautos do Rei eu fui chamado para outro, sempre alguém me chamando, sempre chamando, eu nunca pedi. Mas eu fui me ajustando, fui estudando, a única maneira para eu driblar algumas coisas era estudar, mas no meu coração ainda estava assim, vocês vão ver, vocês vão me engolir, vocês ainda vão ter que pedir desculpas para mim, vai, ainda tinha no coração algumas coisas. Mas eu vou contar amanhã para vocês. Amanhã a mensagem vai ser sobre o perdão. Hoje eu vou falar sobre o amor. Amanhã é sobre o perdão. Mas eu subi. Fui chamado para o Arautos. Cheguei no Arautos do Rei, feliz da vida. E qual era o meu pensamento? A minha estreia vai ser o seguinte, eu vou subir para cantar, vai estar ao vivo. Eu vou olhar para a câmera aqui, focalizar em mim, vou olhar bem na lente, para que as pessoas que estiverem assistindo falem assim, eu cheguei. Para todos vocês que falaram mal de mim, olha onde eu estou. Era isso no meu coração. Eu estava na igreja dessa moça, e ela estava chegando na igreja nessa época, né? Isso foi em 2008, semana do Calvário, mês de março, em Belém, na igreja do Marco. Foi a minha estreia, 15 dias depois que eu entrei no quartel. Eu estava sentado na primeira fila no sábado de manhã. O pastor Fernando Iglesias pregou um sermão sobre alguma coisa que eu não lembro o que é. Mas só sei que acabou comigo.
Eu estava sentado esperando chegar a noite para entrar ao vivo. E eu olhar e eu estava sentado no primeiro banco e o sermão foi para mim, mas acabou comigo. Acabou comigo. Acabou com todas as minhas pretensões de olhar e poder fazer para falar para todo mundo. Onde é que eu cheguei? Olha onde eu estou. Brigaram comigo, me xingaram, me colocaram para baixo, pisaram em mim. Olha onde eu estou. Agora vocês vão ter que me engolir. Durmam com um barulho desse. Olha onde eu cheguei. Mas naquele dia eu entendi o que Deus queria para mim. Você não está aqui por você. Você não merece estar aqui. Você está aqui por um propósito. E é por este propósito que eu te trouxe para cá. Se você não limpar o teu coração do mesmo jeito que você chegou, você sai. E a música que nós cantamos no final foi: amigos são especiais, eu quero amá-lo mais. Eu oro por você para que possa amá-lo mais. Eu não estou falando de José, você está preocupando contigo? Se preocupar com o outro. Eu cuido de você. Você está aqui não é por você não, é pelo outro. Acabou comigo, me quebrou. E eu pude entrar à noite e cantar de peito aberto e tranquilo, com a alma lavada, de que ninguém me devia nada. O texto daqui começou a me ensinar algumas coisas. Não é simplesmente perdoar. Para eu perdoar, eu preciso amar primeiro. Mas ele faz uma combinação interessante aqui. Eu queria que vocês me ajudassem nas palavras, ok? A primeira delas é o que? Nós queremos ter domínio próprio sem amar? Não tem como. A gente vive, na verdade, como a música da Jane Leitsky, que é a música Mensageiro. Eu falo para ela que a música Mensageiro, ela escreveu, na verdade, foi para o marido dela. A primeira frase dessa música foi feita para um casamento. Ela falou assim: eu não pensei nisso, Jane, mas eu entrei na sua mente. Eu sei que você fez isso inconscientemente pensando no casamento. Você sabe qual é a primeira frase da música Mensageiro? Vocês lembram aí? Não. Tem dias que não sei, nem sei dizer, não tem o quê? Motivação. Eu sinto em mim, não sei dizer a razão. Você se encaixa perfeitamente no casamento. Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Tem dias que eu não sei dizer, pastor. Eu não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim. Eu não sei dizer a razão. Sabe o que é isso? Quando nós vivemos as ações sem amor, é isso. Aí ele fala: procuro ainda, Jesus, buscar, os meus joelhos dobrar e orar, perante Deus me inclinar, chorar e abrir meu coração, mas não adianta, porque eu não tenho o quê? Amor. Aí ela fala: já posso ver o sol brilhar. Opa, as coisas começam a clarear quando eu começo a entender que eu sou movido pelo amor. O amor é o básico. Eu comecei a amar as pessoas. E eu comecei a entender uma coisa simples para mim. Sabe o que era simples para mim? Eu comecei a entender que eu não podia fugir do que eu era no passado. Todas as vezes que eu tentei fugir de quem eu fui no passado, não entendam isso, viver as coisas que eu vivia no passado. Não. Mas eu tive que buscar referências de quem eu era no passado. Onde eu nasci, como eu vivi, para poder dar valor para o que eu sou e saber aonde eu quero chegar. Porque aquele que não sabe de onde veio, onde ele chegar, não importa, porque ele não tem rumo nenhum de onde ele vai chegar. Eu comecei a pontuar meu início. Minha rua, minha casa, o que nós tínhamos e não tínhamos, como vivíamos, quem éramos, por que éramos. Eu hoje, com a minha filha, eu chamo a minha filha de todos os nomes de pretos que você imaginar. Tudo, isso é tudo. Para que ela, ao ouvir isso um dia, ela se sinta tranquila e fale assim: normal. Eu não fui preparado para isso.
E eu sempre brinco em casa, que quando a minha esposa engravidou, eu falei, Senhor, que a minha filha nasça com o cabelo da mãe. Porque para menino com o cabelo já mais ruim, ele passou a máquina, raspou, está resolvido. Porque as pessoas olham para mim e acham que eu sou careca. Na verdade, eu não sou careca. Eu sou cabeludo, careca por opção, porque eu descobri que o mal corta pela raiz. Tá rindo que o cabelo nasceu. Se fosse, estava chorando agora. Eu descobri isso, eu arranquei tudo. E eu falei assim, a minha filha não pode vir com o cabelo do pai. Vai ser difícil para ela. E não teve jeito. Ela veio bonita igual a mãe, vai com o cabelo do pai. E esses dias a minha filha virou para mim e cantou assim, porque, ó pai, eu enfrento essa provação. E eu falei assim, filha, não se turbe o vosso coração. Porque cabelo de preto é igual bandido. Quando não está preso, está armado. Não se preocupa. Uau! Não se preocupa. Essas coisas, ela entende que eu falo com amor. E faz toda a diferença. Porque se ela não entende em casa que é tranquilo e conviver, e desde pequeno eu falo para ela, filha, produto no seu cabelo só quando você pagar suas contas. Enquanto eu pagar, encha o seu cabelo. Ela entendeu, ela não deixa passar nada. Ela ama o cabelo e é daquele jeito. E solta e presa, põe para cima, para baixo, do lado. É o cabelo dela. Mas sabe o que é difícil hoje? É nós entendermos que é o amor que motiva e nos faz gostar do que nós temos e como nós somos. O mais difícil para mim hoje é olhar para os meus filhos e dizer não para eles de algo que eu posso dar. Dá para entender isso? Dá para entender. Eu sei que eles gostariam de ter, mas não precisa. Porque se eu der para eles tudo que eles querem, eles nunca vão valorizar o que é necessário. E isso é amor. Quando eu dou tudo o que eles me pedem, eles nunca saberão o valor das coisas e nem o motivo de cada uma delas. Porque eles vão valorizar o ter, não o ser. Amém. Quando estávamos na vinda para cá, foi algo doloroso, porque nós vimos a nossa casa ser saqueada. 16 anos de casamento foram embora em menos de um dia. Tudo foi embora. E os meus filhos vendo os brinquedos indo, e minha esposa vendo as coisas saindo de casa, e a gente desesperado, e eu olhei para aquilo e falei assim, quanta coisa a gente tem. Quanta coisa a gente acumulou esses anos todos. Quanta coisa que a gente nunca usou, mas ainda está guardada. Quanto amor a gente dá numa coisa, sendo que a gente poderia estar usufruindo isso, ou fazendo com que outros se sintam bem com isso. E os meus filhos olhando assim, pai, mas a gente não vai ter mais nada. Eu falei assim, filho, se preocupa não. Daqui a pouco você vai ter muitas coisas de novo. Mas se prepara, porque o que Deus está fazendo conosco com essa mudança é um preparo para ir para o céu, porque no céu não vai levar nada, nem a roupa do corpo. Amém. Se nós agora não aprendemos a desprender das coisas, o céu vai ser muito chato. Por isso é o cuidado do que nós acumulamos. Jesus falou, não acumulei tesouros aonde? Na terra. Que a ferrugem e a traça consomem. Ajuntai tesouros no céu. Mas é um desafio para o cristão hoje. O maior desafio hoje, o maior desafio nos tempos passados foi catequizar, cristianizar. Cristo veio com os 12 discípulos e disse o quê? Ide. Ide. Para onde? Todo lugar. Todo mundo. E eles foram. E o tempo foi passando
E eles começaram a ir. Na Idade Média, eles foram. Este país foi colonizado por pessoas que vieram para cá para fazer o quê? Para começar um país diferente, com a mensagem. No Brasil, tivemos os jesuítas catequizando os índios, cristianizando os índios. Hoje, o maior desafio hoje é cristianizar os cristãos. O maior desafio hoje é cristianizar os cristãos. Porque os cristãos vão à igreja, mas não conhecem a Cristo. Porque o Cristo de verdade não tem nada a ver com o que nós ouvimos, com o que nós fazemos, com a maneira de nós proceder, com tudo que a gente acumula, com tudo que a gente busca, com tudo que a gente corre atrás. Não tem nada a ver. Nada a ver. O maior desafio hoje é cristianizar quem? Os cristãos. Porque o cristão de hoje, ele busca um Deus self-service. Eu entro, escolho o que eu quero comer, eu escolho... Eu vou na igreja, aqui tem um pouquinho do que eu gosto, então eu vou aqui, não tem o que eu gosto. A gente vai na igreja para se sentir bem. Esse é o maior erro, porque eu não vou na igreja para me sentir bem. Não é esse o intuito. Não, eu vou à igreja para adorar a Deus. É para isso que eu vou à igreja. Eu preciso adorar a Deus. Ponto. Me sentir bem é um outro ponto, é um outro estágio, isso é um outro estudo, é uma outra coisa. Mas eu me caso também não para ser feliz, mas para quê? Para fazer o outro feliz. Porque se eu caso para ser feliz, está errado. Porque se o outro me trata bem, você não deu certo, eu não estou feliz no casamento, eu vou embora. Não estou feliz no trabalho, eu vou embora. Você casa para ser feliz, você trabalha para ser feliz, você estuda para ser feliz. A pessoa que sai, ele bebe para ser feliz, ele usa droga para ser feliz. Tudo isso para ser feliz. Sendo que na realidade nós vivemos em função do quê? Do outro. Amar o próximo como a ti mesmo. Esse é um grande desafio. Eu começo a tentar entender como que Deus usa as pessoas da sua maneira. E nós precisamos de ter esse amor para entender que Deus escolhe as pessoas da maneira que Ele quiser. E nós precisamos ser cristianizados porque nós não estamos acostumados com isso. Nós não estamos acostumados com isso. Jesus Cristo estava sentado numa casa, numa festa, e a mulher chega, ajoelha e começa a lavar os pés dele. Ninguém elogiou. Todo mundo só criticou. Ele fala, gente, deixa a mulher. Ela tinha no coração gratidão. Um falou, ela gastou demais. O outro, essa mulher é pecadora. Nós precisamos ser iguais a Cristo. Mais ainda. A gente às vezes olha para esse não serve para ser cristão, esse serve, esse não serve. Para mim, se fosse por mim, esse aqui estava longe. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Aqui não tem isso, mas no Brasil tem, alguns outros países têm. Vestibular. Mas deve ter alguma coisa para se entrar no college. Mas no Brasil é muito complicado, é muito disputado para se entrar. Eu vou ficar paradinho aqui para não atrapalhar você. Para entrar no vestibular, tem alguns requisitos para o cara passar nessa prova do vestibular. Eu pergunto para vocês, respondam para mim, a igreja é um vestibular? Sim ou não? Sim, de certa forma. Sim. Sim? Todo mundo concorda? Alguns não? Não, a igreja não é um vestibular. Vestibular tem estudo? Tem. Igreja? Tem. Vestibular tem prova? Tem. Igreja? Tem. Vestibular tem disputa? Tem. Igreja? Tem.
Ué, supostamente não era para ter, mas vestibular tem alguém que precisa ser melhor do que o outro para poder entrar na frente, sim ou não? Sim. Aí eu tenho meus pecados, mas desse aí eu não faço. Eu começo a tentar justificar para estar melhor que o outro. Sabe qual é a melhor receita para isso? Primeiro, amar. Amém. Segundo, viver. Quero dizer uma coisa para vocês com tranquilidade. O céu tem lugar para todo mundo. Amém. Só não estará lá quem não quiser. Quem não quiser. Eu conheci um rapaz numa igreja em Belo Horizonte. Ele foi da igreja durante muitos anos, sofreu decepções, foi jogado para fora e nunca mais voltou. Ele era estudioso da palavra, mas depois que ele saiu, ele nunca mais pegou na Bíblia. Começou a namorar. Depois de muitos anos, com uma moça. E essa moça estava em casa, um dia, assentada, ligou a televisão. E quando ligou a televisão, tinha um pastor num canal falando alguma coisa. E alguém na rua faz uma pergunta e esse homem responde. Ela pegou a Bíblia, abriu e acompanhou e falou assim: não, eu não entendo nada de Bíblia, não vou na igreja, mas esse cara está falando mentira. E ela ficou encucada. Ela ficou com aquilo na mente. Não, está errado. Aí o cara chegou para namorar. Nunca viu a mulher com Bíblia na mão. Ele chegou em casa na sala para namorar, está a namorada na sala com a Bíblia na mão. Ele falou assim: algum problema aconteceu nessa casa. Perdoa. Tem alguém doente? Alguém está para morrer? Não. O que aconteceu? Você com a Bíblia na mão aí? Virou crente? Ela: não, é que eu estava vendo a televisão e ouvi um homem pregar. Ele explicou um texto da Bíblia, mas eu não aceitei. Eu acho que está errado. Aí ele falou assim: eu te explico. Aí você: piorou. Piorou. Como assim? Você me explica? Não, eu te explico. Você sabe alguma coisa de Bíblia? Ele falou: eu sei. Eu te explico. Desde quando você sabe? Eu disse: isso é uma outra história. Por agora, eu vou explicar para você a Bíblia. Ele abriu, ela mostrou o texto, ele explicou para ela. Eu falei assim: ué, não é que ele sabe mesmo? Ela disse: eu tenho outras dúvidas. Aí você: então, vamos lá. só que eles ali conversando, ficou muito tranquilo na sala. A sogra lá dentro, namorando, alguma coisa. E o pai, a mãe vai ser: opa, né? Vou lá, abriu a porta. Né? Aí chegou os dois dentro da Bíblia. Falou assim: está acontecendo aí? Não, a gente está estudando a Bíblia. Mas quem? Como é que é assim? Ela falou assim: não, a menina, ele está me explicando. A menina falou assim: ele? Mãe, ele sabe alguma coisa de Bíblia? Sabe. Ela falou assim: posso também? Uau. Aí, pode. Agora está os três sentados. Só que o sogro ficou sozinho lá dentro. A sogra foi ver o que estava acontecendo e não voltou. E continuou o quê? Silêncio. Ele veio rapidinho, batendo pé firme, né? Que isso? Estou lá esperando a mulher na cama, a mulher não volta, o que aconteceu? Ele chega na sala, tem 3 estudando a Bíblia na sala. Aí ele falou assim: o que está acontecendo? Não, a gente está estudando a Bíblia. Com quem? Todo mundo. Com ele. Ele? Ele sabe alguma coisa? Sabe. Aí ele perguntou: posso? Pode. Mas já tinham 4 estudando a Bíblia. Se chama o que isso? Estudo bíblico. Estudo bíblico. Virou um pequeno grupo. Amém. Nenhum deles frequentava a igreja. Mas o amor de Deus entrou naquele lugar e transformou um namoro qualquer em encontros de estudo da palavra.
Amém. Como a palavra de Deus transforma. E ela falou para ele assim, ok, mas onde você aprendeu isso? Qual é a igreja que ensina isso? Ele falou assim, então, a igreja é a igreja adventista do sétimo dia. Onde que tem essa igreja que eu pergunto que acaba comigo, que é assim, lembra de mim? Eu sou o rapaz lá da... Ah, agora sim, me dá uma referência. E como é que tá? Ele com o bebê no colo, eu falei assim, quem é esse bebê? Minha filha? Assim, mas cadê a mãe? Ali. Casou? Casei. Batizou? Batizei. Tá firme? Firme. E a sogra? Batizou também. Oh, e o sogro? O sogro está no caminho. É o próximo. Amém. É o próximo. É duro. Ele não quer dar o braço a torcer, não. É o próximo. Eu começo a olhar para vocês aqui. Eu começo a ver algo que pode ser feito como transformação. Amor. Não importa a forma que você vive, importa quando você abre o coração e deixa que Deus faça através de você a mudança. Amém. Você acha que ele por si só teria voltado para a igreja, sim ou não? Não, de jeito nenhum. Você acha que ele assistindo um programa de televisão, ele teria voltado? Não. Aí Deus toca o coração da namorada e ela fica preocupada. Eu sei, para essa mulher ficar de boa, eu preciso explicar para ela. E ele acendeu de novo a chama no coração. E a vida começa a tomar um novo rumo. Amém. Amor. Mas para ele amar, ele teve que, através deste amor, perdoar e apagar as mágoas do passado. E falar assim, eu vou viver olhando para frente. Amém. Valorizando o que eu passei, mas de olho onde eu quero chegar. Talvez hoje aqui, nós temos pessoas que têm passado e sofrido por falta de amor, por falta de atenção, por descuido. Muitas pessoas que precisam de um abraço e não têm. O amor não faz parte do seu dia a dia. A atenção, a compaixão, a misericórdia não faz parte do vocabulário onde você vive. Pode ser dito em palavras, mas não em gestos. Porque não vale de nada falar eu te amo, mas as palavras são duras. Isso não adianta. Talvez hoje o amor precisa fazer parte do dia a dia de vocês. Amém. Só que para que o amor venha, ele tem que ir. Talvez você esteja sendo chamado por Deus para mandar amor. É hora de você desprender daquilo que você tem e despejar amor. Senhor, mas eu só recebo pancada. Ame. Mas está difícil para mim. Ame. Eu só recebo não. Ame. Tudo que eu falo faz o contrário. Ame. Quem opera tanto querer quanto efetuar é o poder de Deus. Amém. Eu e você só temos que fazer uma coisa: amar. Se você não consegue fazer isso, pede a Deus. Senhor, me ajuda. Eu preciso amar. Me ajuda. Talvez você está passando por uma situação tão complicada e tão difícil que você fala, não tem saída. Eu te digo, ame, que você vai encontrar saída. Amém. Se você não consegue ver solução, só tem uma coisa: ame, que vai ter solução. Eu tive que aprender a amar. Se eu for contar para vocês, mas amanhã o culto vai ser interessante, porque eu vou contar para vocês o dia que eu perdoei meu pai. Eu vou contar para vocês por que eu tive ódio do meu pai. Para todos que estão aqui, que um dia tiveram no coração algo difícil, porque ainda na mente, ainda escutam algumas coisas que ecoam de um passado não tão distante. A palavra de ordem é: ame. Você volta para casa hoje, você esqueceu tudo que eu disse. Mas lembre dessa palavra: ame.
Amém. A música é outra vez. Essa música é um pedido de recomeço para Deus. Talvez você precise recomeçar algumas coisas na tua vida. Talvez você precise recomeçar algo que você ainda não tentou fazer, mas não deu prosseguimento. E a gente tem planos assim, né? Chega segunda-feira, meu regime começa na segunda, não é assim? Toda segunda é o Dia Internacional do Regime. Começa sempre na segunda, mas termina depois do almoço, já não deu mais, semana que vem. Virou o ano, este ano eu vou mudar. A gente sempre tem planos que são frustrados. E na vida espiritual é a mesma coisa. E hoje eu digo para você, pode ser um recomeço para a tua vida. Ame. A música fala, Senhor, eu estou aqui de novo. Desfaz quem eu sou e refaz outra vez. Porque eu quero sentir o meu coração pulsando juntamente com o seu. Amém. Para que o meu eu morra e o Senhor reviva em mim. É disso que nós precisamos. Outra vez. Meg, se puder traduzir a letra enquanto eu estiver cantando, eu te agradeço, tá bom? A letra é devagarzinho, você já cantou, você conhece, então... Essa para mim é uma das músicas mais importantes, a letra mais profundas que já foram escritas, porque elas falam do recomeço do cristão. Não é do recomeço de quem não é cristão, não, mas aquele que já aceitou a Cristo e precisa se ajustar. Talvez seja para mim e para você. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Desfaze o que sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu. Que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Amém. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda a lei que eu seguir, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor, só por teu imenso amor, só do sangue que verteu, sigo a Jesus, sou teu, mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu. Que morra o meu eu, reviva Cristo em mim.
outra vez estou aqui para confessar-me a ti e que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Deixa eu tocar para mim esse playback. Eu não conheço a vida pessoal, mas eu sei que todos nós temos momentos de parar e recomeçar. A vida cristã é assim: opa, está errado, converte. Está errado, converte. Está errado, converte. Mas às vezes nós tomamos rumos diferentes. E o meu menino estava com seus 3 anos, 4 anos de idade. E criança, quando começa a andar, eles acham que pode tudo, né? Ele já sabe tudo. E meu menino, nós somos num hotel lá no Brasil, em Olímpia, nos Termas. E o hotel do Termas é enorme. Se perde ali dentro, tem vários complexos lá. E nós fomos para lá e nós já tínhamos ido algumas vezes e nós voltamos no complexo. E aí o meu menino chegou, disse, já vim aqui, e saiu. Só que ele chegou num corredor onde a luz se acende pelo sensor de presença. E ele, pequenininho, não foi detectado. E quando ele se viu, estava completamente o quê? Já aconteceu isso com você? De tomar um rumo e achar que está tudo bem, daqui a pouco você vem, e aí, mas daí ela foi para o quarto e liga para um amigo, viu Lucas? Não, viu Lucas? Não, viu Lucas? Não, desapareceu. E ela entra em desespero, não sabe do Lucas. É a mesma coisa com Deus. Cadê meu filho? Sumiu, não quer saber de mim. Deus começa a buscar desesperadamente seus filhos. Daqui a pouco alguém liga para minha esposa, olha, mãe, tem um menino na recepção aqui, nós achamos no corredor aí perdido. Aí agora minha esposa desce, vai na recepção, meu filho olha para ela, corre, abraça nas pernas dela e fala uma frase que ela fala assim, nunca mais vou esquecer isso. Ele falou assim, mãe, me perdoa, eu errei o caminho. Amém. Aí eu falei, Senhor, é isso que eu tenho que falar para o Senhor todos os dias que eu tentar andar por mim mesmo. Senhor, me perdoa, eu errei o caminho. Será que não é hora de você falar para o Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei o caminho, eu tomei o rumo errado, eu achava que era para cá e foi para lá. Perdoa. Feche seus olhos. Pai querido, nós erramos muitas vezes o caminho, mas nós nos esquecemos que o Senhor é o caminho. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós hoje queremos voltar para Ti de novo. Amém, Pai. Queremos nos voltar para Ti porque o Senhor é rico em perdoar. Nós queremos estar próximos de Ti porque queremos entender e atender o Teu chamado. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé. Perdoe a nossa prepotência em tentar resolver os nossos problemas pelas nossas mãos, pela nossa falsa sabedoria. Que ao voltarmos para casa hoje possamos entender que é o amor que transforma. E nós amamos a Ti porque o Senhor nos amou primeiro. É este amor que queremos transmitir para os outros, para transformar a vida dentro da minha casa primeiro. E depois começar a transformar os outros fora de casa. Que essa noite, ao voltarmos para o nosso lar, voltemos cheio de energia, de convicção, que precisamos aprender a amar mais e mais. Amém. E sempre estar no caminho. Nos dê uma boa noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, que Deus nos acompanhe. Amanhã estamos de volta.